sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Espírito Santo, usa-me como instrumento mais uma vez nas tuas mãos. Eis-me aqui, que eu diminua e que Cristo cresça como sempre. Espírito Santo, unge os ouvidos, a mente, o coração do teu povo, para que eles possam ouvir, entender e praticar a palavra. Deus sempre tem uma palavra de esperança e de força para os nossos corações. Então, meus queridos, o pastor ultimamente só tem pregado muito sobre as cartas paulinas. Sim, por estar lendo as cartas paulinas, eu tenho sido sensível, como sempre, mas esses dias em que a gente está recluso, né? A maioria está recluso, a gente tem dedicado um tempo mais precioso, ou preciosidade maior ao tempo de leitura bíblica. E as cartas paulinas, quando Paulo ele envia uma carta, seja aos romanos, aos filipenses, aos colossenses, à igreja em Colosso, Paulo está sempre exaltando, ensinando, né, exortando. E Paulo tem me chamado a atenção, e hoje o Espírito Santo me trouxe atenção em algumas coisas que Paulo faz aqui quando ele começa a carta à igreja em Colosso, aos colossenses. A primeira coisa que Paulo faz, ele diz assim: eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Lá no versículo 1, eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Sabe, amados, uma das coisas para dar certo tudo que a gente faz na nossa vida é saber que o chamado que nós recebemos, você que está aí me ouvindo, porque se você já confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você já aceitou Jesus como teu Salvador, se você já pediu a Jesus para te aceitar como filho, se você, presta atenção, já teve, nem que seja uma única experiência com o Espírito Santo de Deus, você sabe que todos aqueles que receberam o dom, o poder de serem chamados filhos de Deus, também receberam o fortalecimento do Espírito Santo e também um chamado, né? Não é assim que diz a canção? E Paulo está dizendo aqui: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido. Paulo aqui ele diz assim: olha só, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo aos Colossenses: eu não andei os 3 anos como os outros apóstolos andaram com Jesus. Não tive esse privilégio, não tive essa graça de andar com os apóstolos como os apóstolos andaram, de andar com Jesus como os apóstolos andaram. Mas eu sou apóstolo de Jesus Cristo, eu tenho chamado de anunciar esse evangelho simples, esse evangelho de paz, esse evangelho de certeza, de salvação, de segurança. Pela vontade de Deus. Então você tem um chamado. Eu não sei em qual situação você se encontra nesse exato momento. Eu não sei como se encontra o seu chamado, mas está na hora de você ouvir e entender o que o Espírito Santo tem falado com você através das lives que você está junto comigo, através desse canal do YouTube que você sempre me ouve, através de pessoas e de outros homens e mulheres de Deus, através de canções, né, como, né, da Sara Farias. Que linda essas 2 canções.
Tá na hora de você acordar. Você tem ouvido ou você tem escutado? Tá na hora de ouvir, entender e praticar. Paulo diz, primeiro ele diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Mas aí Paulo, ele quando começa as suas cartas, mas eu quero me deter aqui a Colossenses, a carta à igreja Colosso, ele começa assim, eu quero agradecer a Deus. Em todas as minhas orações, quando eu lembro de vocês, eu agradeço a Deus. Caraca, gente, caraca, eu tenho essa expressão, né? Eu aprendi com as crianças quando era pequena. Caraca quer dizer, que coisa extraordinária. A gente ora muito, não ora? Eu tenho certeza que você ora. Porque você está sempre pronto a ouvir Deus falar com você através, né, dessa simples serva que está aqui. Mas olha só que extraordinário. Paulo diz assim, todas as vezes que eu oro por vocês, olha só, ele diz, todas as vezes que eu oro por vocês, eu agradeço a Deus com alegria, pelo que eu tenho ouvido falar de vocês. Gente, sabe o que Deus falou comigo? O Espírito Santo falou comigo assim, quanto tempo e quanta energia gasta orando, pedindo a mim, pelas pessoas, porque você lembra das coisas ruins que elas fazem com você. Meu Deus e meu Pai. Porque você lembra da ingratidão das pessoas, meu Deus e meu Pai. Porque você lembra, do quanto as pessoas te magoam, te ferem, te ofendem. Você gasta um tempo, Senhor, transforma a vida da pessoa, Senhor, faz isso. Paulo está aqui, amados, ao Colossenses, ele dizendo assim, eu sempre agradeço a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu oro por vocês, pelo que eu tenho ouvido falar de vocês, meu Deus! Aí Paulo continua, se você continuar lendo todo o capítulo 1, ele começa a dizer assim, pelas coisas que eu tenho ouvido falar de vocês. E o que Paulo diz aqui? Eu acredito que essa igreja não era tão perfeitinha quanto Paulo está dizendo aqui, não. Porque se você ler lá em Filipenses, e eu preguei numa live aqui, quase preguei praticamente o livro de Filipenses todo, né? Paulo também fala, né? Agradeço, Filipenses capítulo 1, versículo 3. Agradeço, meu Deus, toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, e sempre isso com alegria. E ele fala a mesma coisa. Mas aí, quando ele chega lá no capítulo 2, no versículo 1, eu estou falando de Filipenses, ele dá uma chamada lá, né? Uma chamadinha, assim, umas irmãzinhas lá, essas irmãzinhas que viviam brigando, viviam lá discutindo, viviam lá se arranhando. Mas Paulo lembra primeiro das coisas boas. E aqui que Paulo está dizendo assim, olha aqui, eu dou graças a Deus, eu estou aqui com meu irmão Timóteo. É verdade. Eu estou aqui dando graças por Timóteo, que está também aí, pelos irmãos, pelos fiéis em Cristo que estão em Colosso. Louvado seja Deus. Aí Paulo começa a dizer, eu estou aqui dando graças a Deus pelas coisas boas que eu ouço falar de vocês. Eu estou dando graça. Quando Paulo chama lá em Filipenses a atenção das duas irmãzinhas, ele fala assim, fulano, né? Fala o nome do homem lá que agora eu me esqueci, mas ele fala assim, ajuda elas. Poxa, elas me ajudam tanto na proclamação do Evangelho, elas ajudam tanto as pessoas. Ajuda elas aí, ajuda elas a se darem bem. E Paulo vira aqui para a igreja em Colossenses e fala assim, olha, eu dou graças a Deus com muita alegria. Todas as vezes que eu oro por vocês, eu oro com alegria, eu oro com gratidão, meu coração se enche de alegria, eu me fortaleço, eu fico feliz pelo que eu ouço falar de bom de vocês. Então eu dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus, olha o que Paulo fala. Pois eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo. Meu pastor, minha pastora que está me ouvindo, o meu líder de célula, meu líder de departamento, presidente de grupo, se ainda, né, alguma igreja tem. Meu presbítero amado, diácono, líder do Ministério de Louvor, participante, levitas do Senhor, ovelhas do Deus vivo.
Vamos renovar as nossas energias, lembrando das coisas boas dos nossos irmãos. Porque nós somos seres humanos. Ai, como Deus falou comigo hoje, subi bem cedo para cá, né? E aí eu comecei a minha leitura bíblica. Eu falei, primeiro eu vou terminar a minha leitura bíblica diária, depois eu vejo. Deus não vai terminar nada na leitura bíblica diária que eu vou falar com você mesmo. E eu quero que o Espírito Santo fale com os meus filhos para eles se tornarem mais fortes. O que te torna mais forte? Lembrar das coisas boas das pessoas ou lembrar das coisas ruins das pessoas? Lembrar do lado bom das pessoas ou lembrar do lado mal das pessoas? Lembrar das boas ações das pessoas ou lembrar das más ações das pessoas? Amados. E aí, olha, eu acredito, né, piamente, que quando Jesus, né, encontrou com Saulo, ainda Saulo de Tarso, Jesus lá do céu, né, a Bíblia não diz isso, pelo amor de Deus, gente. Vou falar como o apóstolo Paulo. Digo eu, Madalena, pastora Madalena, não a Bíblia, mas eu acredito, a minha mente fica assim quando eu leio a Bíblia, que lá do céu, Jesus olhou para o Pai, olhou para o Espírito Santo e falou assim, vocês estão vendo aquele camarada lá embaixo, chamado Saulo? Aí Deus falou, tô vendo. Pai, olha a ousadia desse cara. Pai, olha a determinação desse cara. Pai, olha a obediência desse cara para as coisas ruins, para fazer mal para os outros. Pai, esse indivíduo vai dar um missionário dos bons. Pai, esse Saulinho aí, pai, tá aí, encontramos a solução. Vou pegar esse camarada ruim, mas determinado, esse camarada orgulhoso, mas que obedece, esse camarada cheio de si, e vamos transformar ele no maior apóstolo, no maior pregador do evangelho de todos os tempos para os gentios. O Espírito Santo olhou para Jesus e falou, é isso aí, Jesus. O Pai virou para Jesus e falou assim, filho, fechado, é isso aí. E aí o Pai falou assim, mas você tá vendo que o cara precisa ter aquele encontro contigo. Jesus olhou para você e ainda tem olhado, porque os olhos do Senhor continuam sobre nós. E Jesus continua tendo esse diálogo que eu imagino que ele teve com o papai e com o Espírito Santo a teu respeito. E eu também imagino o papai dizendo para Jesus, filho, mas a Madalena precisa ter aquele encontro contigo, aquele que ninguém teve até hoje. É lógico que é bem melhor a gente ouvir e entender que esse é o tema da mensagem da palavra de hoje. Ouvir, entender e praticar. Vou repetir. Ouvir, entender e praticar. É melhor a gente ouvir, entender e praticar se Jesus precisar ter um encontro com a gente igual teve com Saulo. Porque para ele transformar de dentro para fora aquele Saulo, foi preciso literalmente fazer esse Saulo cair do seu imponente cavalo, do seu pedestal. Foi preciso fazer com que esse Saulo já não enxergasse mais nada que estivesse ao seu redor. Quantas vezes Deus tem que fazer isso com a gente? Porque a gente só lembra, amados, só lembra das qualidades ruins das pessoas para nos enfraquecer. As qualidades ruins de Saulo serviu para fortificar a igreja naquela época, porque quanto mais Saulo perseguia, mais a igreja crescia, mais a igreja se fortificava, e serviu também para Deus enxergar. Meu Deus, Deus enxergou naquela porcaria de homem alguém extraordinário, o maior instrumento de toda a história do evangelho a ser pregado aos gentios até chegar a mim e a você. Deus reconheceu em mim, nessa porcaria de Madalena que não valia nada, alguém extraordinário
no ventre da minha mãe, cujo Satanás já queria exterminar, porque Deus já havia enxergado, antes de eu ser gerada no ventre da minha mãe, alguém que ia dar muita e que está dando muita dor de cabeça pro diabo. E é isso que Deus enxergou em você. É isso que Deus enxerga em você. São noites intermináveis de choro por causa da coisa ruim que alguém fez com você? Então para de pensar e começa a orar e dar glória a Deus e a lembrar das coisas boas, porque essas coisas boas vão alegrar o seu coração, e o coração alegre formoseia o rosto, deixa a gente lindo, maravilhoso, faz a gente dar um sorriso que ninguém consegue dar. Começa a lembrar da fé dessa pessoa em Jesus, que mesmo ela errando, mesmo ela pecando, mesmo ela tropeçando, mesmo ela pisando na bola, ela não desiste, ela não desanima. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor Jesus. Aí Paulo fala assim, todas as vezes na carta dele, né, falou lá aos Filipenses, e olha que eu li Filipenses, e me atentei a tantas, o Espírito Santo me fez atentar a tantas coisas, mas não é isso, mas hoje ele me fez, ele diz, filha, olha só, não tem só coisa boa nas igrejas que Paulo escreve as cartas, mas ele inicia todas elas fortificando a ele mesmo. Mesmo que ele tenha que exortar no meio, ele fortifica a ele mesmo. Como que ele faz isso? Lembrando das coisas boas, lembrando da fé que aquelas pessoas têm em Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, lembrando do amor que eles têm pelos santos, uns pelos outros. Mesmo a gente amando, a gente faz umas besterol de vez em quando, né? Mas Paulo, primeiro ele fortifica ele mesmo, porque ele sabe que ele tem que dar uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de alegria. Quantas pessoas na igreja de Filipenses, na igreja de Colosso, estavam talvez caídas, fracas na fé, mas ele começou o quê? Alegrando o primeiro coração dele, para depois fortificar e alegrar o coração daquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas, porque se você olhar, né, ele vai falando depois, né, de algumas coisas que as pessoas precisam mudar, ele vai falando do legalismo, ele vai falando de idolatria, ele vai falar de um monte de coisa, né, em todo o livro de Colossenses, mas ele começa assim, dizendo, eu oro a Deus agradecendo com alegria pelo que eu tenho ouvido falar de vocês. Será que Paulo só ouvia falar de coisas boas? Não. Tenho certeza absoluta que ele ouvia falar de coisas ruins também. Mas o que ele gravava na mente dele eram as coisas boas. E as ruins, ele pedia orientação ao Espírito Santo para poder ajudar, para poder aconselhar. A palavra de Deus diz assim, prega, pregador, a gente prega. Quanto a ouvir, né? Entendeu? Não entendeu não a palavra? Não, pergunta. Pastora, eu assisti a palavra, vai lá no meu particular. Ou no comentário mesmo lá no YouTube. Ou aqui na live. E fala assim, pastora, isso eu não entendi. A gente vai explicar. O Espírito Santo vai nos ajudar. Para quê? Porque você precisa entender quando o Espírito Santo está falando com você, para você começar a praticar. Meu Deus, eu preciso começar a praticar muita coisa. Aí alguém perguntou assim, você escuta as mensagens, né, com um tom de sarcasmo que você prega? Eu falei, depois que acaba lá, eu falei, todas elas eu escuto. E não é uma vez só, não é mais de uma vez. Porque eu preciso entender o que Deus quer de mim. Aí Paulo fala, né, que ele dá graças. Paulo não se detém, não se desgasta. Meu Deus. Fala, papai. Fala, Espírito Santo de Deus. Fala, Deus. É forte, né, pastor Idalina? É forte. Paulo não se desgasta. Paulo não se detém. Paulo não esgota energia com as coisas ruins e desagradáveis dos irmãos de Colosso, de Filipenses, de Roma, de Gálatas. Olha quantas igrejas pastor Paulo precisava pastorear. Pois é,
E a gente acha difícil. Não. Se eu quero que Deus me dê uma multidão de almas, quero. Mas eu quero que Deus me dê uma multidão de pessoas como essas aqui que Paulo cita de Filipos, que independente dos seus erros, das suas frustrações, das suas tropeçadas, sejam pessoas que permanecem fiéis à sua fé em Cristo Jesus e que amem as pessoas acima de todas as coisas. Porque de que me adianta uma igreja superlotada de pessoas que não tem a sua fé fundamentada, completamente enraizada em Jesus Cristo de Nazaré e que não amam? Porque Deus coloca para exercitar o amor em nós pessoas difíceis. É forte! Fala, Deus! Fala, papai! Oh, meu Deus do céu! Vocês acham que é fácil para mim pregar uma palavra dessa? Não, porque eu tenho que pregar, entender e eu tenho que praticar. Tenho tentado e tem sido muito difícil. É fácil? Você acha que é fácil para Paulo? Porque depois ele começa aqui, ó, falar um monte de coisa. Mas ele não se detém, ele não se esgota, não se desgasta, não esgota suas energias, as coisas ruins, começa a lembrar de coisas boas. E olha, sem saber que eu li essa palavra, hoje pela manhã eu estava, diferente de que as pessoas acreditam, eu também lavo roupa, lavo vasilha, guardo roupa. Minha irmã Marta passou as roupas e eu fui guardar. E eu comecei a lembrar de algumas coisas extraordinárias que as ovelhas de Cristo da igreja que eu pastoreio fazem, de amigos queridos. Sabe, uma alegria foi enchendo o meu coração. Eu nem sabia que eu ia ler essa palavra, que Deus ia me dar essa palavra. Mas Deus já começou a me preparar desde cedo. Madalena, fortifica-te em mim, lembrando das coisas boas. Lembra? Porque eu, Madalena, olha o que Cristo falou comigo. Eu me esqueço das coisas ruins que você faz. O santinho, o santinha que está me ouvindo. Santarrão que está me ouvindo. Ou você que gosta de, criticar, excomungar, praguejar todo mundo. Ora, papai esquece as coisas ruins que nós fazemos, que às vezes é até pior do que os outros fazem, mas a gente não percebe. Papai esquece. A Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento e delas não se lembra nunca mais. Por que a gente não pode esquecer? Porque eu não sou Deus. Ah, não. Mas a Bíblia diz que você é a imagem e semelhança dele, que a tua mente é a mente de Cristo. Forte, né? Ai. Tá doendo, né? Ai. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Paulo reforça aos Colossenses e o Espírito Santo reforça a você e a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias o motivo da alegria dele, de ver que a igreja está crescendo e se fortificando. Mas não só em Colossenses, não. Mas ele diz assim, olha, sabe por que a igreja ela está crescendo, está se multiplicando, não só aí, mas também em todos os lugares? Mas eu quero falar de vocês, então eu quero falar de você. Sabe como é que você vai fazer o evangelho além de compartilhar esta mensagem do reino? Sabe como você vai fazer esse evangelho ser proclamado e os filhos de Deus se multiplicarem e a igreja invisível de Cristo se multiplicar? É porque alguém vai aceitar Jesus, alguém vai reconhecer Jesus como Senhor. E eu te aconselho, quando isso acontecer na sua vida, seja porque você está aí nessa sala de vídeo, nesta live ou nesse YouTube, quando isso acontecer, procure uma igreja mais próxima da tua casa e vai congregar nela. E Paulo diz para eles assim, sabe por quê? Porque vocês ouvem, vocês entendem e vocês praticam. O que, pastor? A graça de Deus em toda a sua plenitude. Não adianta eu obedecer dos 10 mandamentos, só o não roubarás, só o não matarás, só o não adulterarás. Quando o jovem chegou para Jesus e disse para Jesus assim, mestre, eu quero te seguir, né, o jovem rico. Aí Jesus pergunta para ele, conheces os mandamentos? Ele falou, não só conheço, Senhor, mas como pratico todos.
Aí Jesus falou, mas ainda te falta uma coisa. Te falta a plenitude da graça da salvação, a plenitude da graça do Evangelho. Falta você acreditar naquilo que Jesus Cristo diz. Eu repito, amarás, e que Deus já tinha dito ao povo de Israel no Antigo Testamento, e que Jesus vai e só reforça no Novo Testamento, lá em Marcos, se eu não me engano, capítulo 12, versículo 30, se eu não me engano, ele diz assim, amarás. Olha a plenitude do Evangelho, que faz o Evangelho crescer. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo, como você ama você mesmo. Essa é toda a plenitude da graça do Evangelho. Por isso que Paulo sempre dava graças. Por isso que ele lembrava primeiro das coisas boas, para depois exortar naquilo que não era tão bom. Você já pensou o coração desse povo? Porque eles sabiam que eles estavam aprontando. Tanto a igreja em Roma, quanto a igreja em Filipe, quanto a igreja em Colosso, quanto você e eu. A gente sabe quando a gente apronta. Aí, em vez de vir, né? Ai, fala, papai! Vim primeiro, dá, né? Preciso trazer isso para o meu ministério. Exaltar as coisas boas primeiro. Exaltar a fé em Jesus Cristo. Exaltar a plenitude do Evangelho. Aí depois a gente vai exortando, vai falando como Paulo fazia. Eita, professor bom! Esse Espírito Santo! Eita, instrumento bom! Esse homem chamado Paulo! É? E aí, ele faz essa oração, que nada mais é o que nós vamos fazer agora. Já estou terminando. A oração do fortalecimento. Paulo faz. Sabe, você que está me ouvindo, as nossas atitudes de cristãos transformados, as nossas atitudes, não palavras, atitudes de cristãos transformados, é que deve levar outros a orar ainda mais por nós. E não ao contrário. As pessoas não podem orar por nós por causa das nossas atitudes anticristãs. Mas as pessoas devem orar por nós e nós devemos orar pelas pessoas pelas atitudes cristãs que elas têm. Porque enquanto seres humanos, nós somos falíveis. Até o dia que nós seremos completamente transformados. E olha a oração que Paulo faz para terminar, para a gente orar. Versículo 9 e diante do capítulo 1 de Colossenses. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam, olha a oração, cheios do pleno conhecimento da verdade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Meu Deus, vou repetir. Meu Pai, fala Deus, é forte. Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus, em quem temos a ressurreição, a saber, o perdão dos nossos pecados. Eita glória!